Olá, sejam todos bem-vindos. Nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre a reflexologia podal. Para você que é iniciante e tem algumas dúvidas, fique nesse vídeo que eu vou ajudar você a entender um pouco mais sobre essa técnica de reflexologia podal, sobre essa terapia integrativa que pode ser usado para complementar qualquer outra terapia ou tratamento de saúde que você está fazendo, ou que você pode ajudar a pessoa ou o seu cliente, você que está começando e que tem aí outra técnica e quer usar a reflexologia podal para agregar os seus atendimentos. Vamos lá então. Eu sou Adriano Ortegas, eu sou terapeuta integrativo, eu sou professor e eu sou mentor de terapeutas na área de terapias integrativas, na área de reflexologia podal, eu sou quiroprata. Eu trabalho com diversas técnicas de terapias integrativas. O nosso foco de hoje é falar sobre a reflexologia podal e como você pode aprender essa técnica de uma maneira fácil, de uma maneira que você não vai esquecer. É claro que você precisa ter esse entendimento na sua mente, você precisa praticar, você precisa entender os princípios, os fundamentos da técnica e mãos à obra, você precisa praticar. Se você não praticar, fica no esquecimento, você acaba não dando aquele valor que a técnica merece e que ela tem esse valor, mas você precisa praticar. Vamos lá então. O que é a reflexologia podal? É uma terapia que estimula pontos reflexos nos pés para o equilíbrio do corpo. Quando nós falamos de reflexologia podal, estamos falando de pontos reflexos nos pés. Porém, existem outras áreas que nós podemos fazer a reflexologia podal. Nós podemos trabalhar também as mãos, né? A reflexologia manual. Nós também podemos trabalhar a face. Temos também o mapa da face, onde nós vamos trabalhar aí a reflexologia podal facial. É muito interessante também, tem ótimos resultados. Nós vamos trabalhar também reflexologia cranial, a vertebral, que é na coluna, e outras partes do corpo também. Hoje o foco é podal, nós vamos falar dos pés. Então é a terapia que estimula pontos reflexos nos pés para equilibrar o corpo. Vamos dizer assim, vai equilibrar todo o organismo. Da onde que vem a reflexologia podal? É uma técnica milenar, há vários conceitos sobre a sua localidade, né? Da onde que vem, se é Egito, China ou em outros lugares. Tem relatos e algumas imagens no Egito, em uma tumba de um médico antigo. Então, essas imagens, elas nos dizem com mais precisão que essa técnica veio do Egito. Porém, também tem literaturas que indicam que essa técnica já era utilizada lá na China. Porque nós sabemos que existe aí a medicina chinesa, que ela é muito antiga e que nós precisamos entender um pouco mais sobre a medicina tradicional chinesa e saber os seus conceitos para que a gente possa ajudar mais ainda os nossos clientes ou os nossos familiares quando nós fazemos esses estudos. Porém, fica aí sempre essa lacuna. Qual foi o lugar que se iniciou essas técnicas? Mas, francamente, não importa de onde que veio. Isso é mais didático a gente comentar, né? China, o Egito ou até outros lugares. O importante é que ela teve uma ascensão e que ela está aí hoje com mais facilidade. Ela tem um acesso para você pode aprender fazendo aulas online, cursos presenciais, praticando na sua casa, praticando com clientes e catalogando todos os resultados que você vai tendo aí com essa prática. Então a reflexologia, ela é terapêutica, ela é um pouco diferente da massagem. A massagem também é terapêutica, porém a reflexologia podal, ela trabalha com um mapa, onde você vai entender ali a expressão e a localidade dos pontos nos pés, onde você vai fazer a expressão. A massagem, ela é mais uma área ampla, então você pega ali uma parte, faz ali todo aquele trabalho na musculatura. O pé, por ser uma porção menor, você precisa ter ser mais pontual. E aí você vai trabalhar diferentemente que a massagem. Você vai fazer pressões em pontos estratégicos, pontos específicos.
Você também vai fazer uma massagem de relaxamento, porém você vai usar pontos estratégicos para um tratamento de saúde quando fala em reflexologia podal. E aí nós também vamos falar para vocês o seguinte: cada ponto nos pés corresponde a uma parte do corpo. Cada área corresponde a uma parte do corpo. Então nós precisamos ter um contexto de início, meio e fim da nossa sessão de reflexologia podal. E aí quando nós fazemos, e como que trabalha a reflexologia podal? Nós trabalhamos com pressões que vai liberar os bloqueios energéticos e vai estimular os órgãos. Esse bloqueio pode ser físico ou energético, vai depender de como está o corpo, como estão as sensações do corpo de cada pessoa. Esse bloqueio energético é um bloqueio energético do próprio corpo, onde o organismo ele se encontra com algumas barreiras. E aí, fazendo as pressões, vai liberar esses bloqueios, a circulação sanguínea vai ser aumentada naquele local, fazendo uma limpeza ali e, consequentemente, o fluxo vai se normalizando, ok? Então é como se você ligasse um botão de acender uma luz no corpo. Liga e desliga, liga e desliga. O organismo ele recebe essas pressões através do sistema nervoso. Então, para que haja uma correção, o organismo manda uma mensagem e essa mensagem volta. Então, acende e apaga, acende e apaga. Isso funciona muito rapidamente, é questão de milésimos de segundo. E aí o organismo é como se ele tivesse recebido uma medicação. E essa medicação interna vai ser usada e vai equilibrando todo o seu organismo. Por isso que a gente sempre aconselha as pessoas a tomar mais água, olhar mais para a alimentação, né? Caprichar um pouco mais durante essa mudança de comportamento, dormir um pouco mais. É indicado ali o terapeuta também trabalhar os comportamentos que geram o estresse, que geram o nervosismo. E na abordagem dos pés, em alguns comportamentos é visíveis ali nos pés. Você entender o que está gerando toda a dor da pessoa, toda a doença, através do comportamento dos pés. Isso já é mais voltado à análise dos pés. Com a linguagem dos pés, é possível fazer uma análise já para poder saber, na primeira observação, que aquela pessoa ela é nervosa, ela é mais ansiosa, ou ela é nervosa e ansiosa e é muito agitada. Então isso também ajuda você a fazer um protocolo de atendimento diferenciado, ok? Então nós vamos falar aqui sobre os benefícios da reflexologia podal. Relaxamento profundo e alívio de dores. O relaxamento profundo, ele está mais ligado à circulação sanguínea. É a primeira sensação das pessoas quando ela passa por uma sessão de reflexologia podal, porque a circulação sanguínea vai ser trabalhada durante a sessão. E quando você trabalha a circulação sanguínea, o seu organismo ele tende a relaxar. Isso vai proporcionar uma tranquilidade também mental para essa pessoa. O alívio de dores, ele vai ser trabalhado quando você recebe uma pessoa com problema, vamos falar aqui, está com problema no estômago. Você vai fazer toda uma anamnese para descobrir da onde vem esse problema. Mas você vai trabalhar o ponto do estômago e todas as áreas relacionadas ao estômago. E aí, com esses estímulos, essas pressões, o organismo vai entender que você está mandando uma medicação interna. Através disso, o seu corpo ele é muito inteligente, né? Ele vai começar a trabalhar isso de uma maneira diferente, aliviando as tensões relacionadas ao estômago. E aí você vai tomar mais água, vai fazer uma alimentação mais leve durante o dia. Isso vai fazer com que você melhore naquele dia do estômago ou naquela semana. Claro que você vai precisar olhar para isso de uma maneira mais ampla. Você vai entender quais alimentos que você pode diminuir ou eliminar e quais bebidas está fazendo mal também. Porque às vezes você toma bastante bebida alcoólica, toma bastante refrigerante e a água que é mais essencial você não está tomando. Então tem todo um contexto, ok? Aqui nós estamos falando só sobre a informação básica da reflexologia podal. Porém, quando você faz um curso, você tem toda tem todas as informações para você
administrar durante uma sessão, durante a anamnese, você vai encaixando tudo isso para você poder ter um atendimento melhor com o seu cliente. Então nós falamos aqui do relaxamento profundo e alívio de dores. E também melhora da circulação, digestão, respiração e sono. É muito importante trabalhar diafragma para que essa respiração ela tenha uma amplitude maior e melhor, para que você possa receber mais oxigênio no seu dia. É muito importante falar sobre isso. E também, a partir do momento que você trabalha a circulação, você melhora a digestão, você trabalha a respiração, também você melhora o sono. Você vai observar que o seu sono vai ser melhor, você vai ter aí um sono reparador, que é um descanso melhorado durante o outro dia, ok? Quando e para quem é indicada a reflexologia podal? Nós sabemos que nem tudo é para todos, ok? Então, em algumas pessoas podem, outras pessoas não podem receber a técnica. Pessoas com estresse, TPM, cansaço, dores crônicas, etc., pode fazer a reflexologia podal, tá? Pode ser aplicada em todas as idades com ajustes. O que é isso? Eu posso trabalhar em crianças, em bebês? Posso, pressão leve. Eu posso trabalhar em idoso? Posso, pressão leve. Não preciso fazer uma sessão tortura em todos. Tem pessoas que gostam que você pressione mais, você vai pressionar. Tem pessoas que têm sensibilidade e ela quer um atendimento mais suavizado. Você vai trabalhar com menos pressão nesse pé, ok? E aí, a terapia reflexa ou a reflexoterapia, ela pode ser usada em complemento com qualquer outra técnica ou terapia ou tratamento complementar medicamentoso. Quando você faz a reflexologia podal, você está abrindo o seu organismo para uma nova recepção. Isso mesmo, através do sistema nervoso, você está estimulando o seu corpo e ele está abrindo sensações, ele está fazendo conexões diferentes. É onde você consegue ter melhores absorções alimentares ou até mesmo de medicamentos que você está trabalhando, está passando por um processo medicamentoso, a reflexologia vai ajudar e muito nesse processo, ok? E aí nós estávamos falando sobre contraindicações. Quais são as contraindicações e cuidados que nós devemos ter na hora de fazer a reflexologia podal em outra pessoa? Então, evite em casos de febre. Casos de febre, a pessoa precisa fazer uma avaliação médica para descobrir aonde tem o conflito que está gerando a febre. É garganta ou é algum problema mais grave. Então, fazer a reflexologia podal pode agravar e você pode estar incentivando a pessoa a não ir procurar ajuda no posto de saúde e se ela piorar, ela pode até falar que você foi o causador disso. Então, para a gente preservar a nossa profissão, ser mais profissional, nós precisamos entender que em alguns momentos ela precisa procurar uma atenção básica e depois que ela tiver um pouco melhor, ela volta. E aí sim, durante esse processo, a reflexologia podal vai ser mais eficaz. Trombose, infecção, gravidez de risco. Trombose ou tromboflebites, né? A gente não faz, os profissionais de várias técnicas, a maioria delas não trabalham o estímulo da circulação sanguínea. Nem massagem, nem outras técnicas. Devido ao fato de que o organismo, quando ele recebe essas pressões, principalmente trombose, corre o risco de soltar trombos, né? Ter ali gordura no corpo ou você propiciar um problema mais grave na circulação sanguínea dessa pessoa. Pessoa que tem trombose, ela tem um sangue grosso, então ela tem muita gordura, tem toxinas nesse sangue que pode prejudicar a parte superior, vamos dizer assim, parte cerebral, que nós temos microvasos, não é? Microcapilares. Então, o sangue ele tem que ser fluido para poder chegar em todas as partes do corpo. Quanto mais água no corpo, mais o sangue é fluido. Quanto menos água, mais o sangue é viscoso, ele é grosso. Então isso propicia algumas doenças e também alguns processos que podem ser fatais para o nosso organismo. O trombo ele pode ir para o pulmão,
causando uma embolia, ele pode ir para a parte cerebral, causando até um AVC. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Infecção é igual a febre que a gente falou no início. Se você vê que a pessoa está com um caso de infecção, passa ela para um posto de saúde, uma atenção básica para descobrir a causa desse problema. E depois ela vem para ver se você pode fazer a reflexologia podal. Então, em primeiro momento, quem está aprendendo, quem está fazendo o curso básico ou esses cursos rápidos da internet, tem que observar esses pontos que são muito importantes. Você não deve fazer em todas as pessoas que procuram a reflexologia podal. Nesse momento que você está praticando, aprendendo, tem que tomar cautela, porque você às vezes fica ansioso em praticar e você acaba esquecendo de fazer essa anamnese. Então você precisa observar isso, para você não causar um problema mais grave e comprometer aí no início da sua carreira, tá bom? Gravidez, nós também temos um ponto-chave aqui para pessoas gestantes. A maioria das técnicas de massagem e de compressão é feita a partir do 3º ou 4º mês de gestação. Porque nesses primeiros períodos, nesse primeiro período da gestante, o corpo dela está tendo uma mudança ali, está tendo mudanças de rejeição do próprio corpo. Então, nesse primeiro momento, a reflexologia podal vai estimular esse organismo. Veja bem, se acontecer alguma coisa nesse período e você está tratando essa pessoa, e se acontecer alguma coisa que não é legal, de quem que vai ser a culpa? Do médico ou do reflexoterapeuta? Claro que vai ser do reflexoterapeuta. Então nós precisamos entender que esses pontos que nós estamos falando aqui, ele é muito importante para você entender e não fazer a reflexologia podal em gestantes até o 4º ou até mesmo o 6º mês de gravidez, ok? Existem técnicas que dá para ser feita, porém, é melhor que você não faça nesse primeiro momento, tá bom? Combinado? Observar sinais como dores fortes ou inflamações. Quando você está fazendo a anamnese, existem pessoas que precisam ir para um atendimento médico, mas não gostam, ela procura outras terapias. Porém, quando você está fazendo a anamnese, você tem a obrigação de indicar alguns exames para ela. Com a sua inteligência emocional, com a sua expertise terapêutica, na anamnese você percebe que tem alguma coisa que não está batendo, alguma coisa estranha que você pode solicitar um exame. Você pode pedir para ela fazer exame. Não é você que vai fazer o exame, você vai pedir para ela consultar um clínico ou um médico da família dela para que ela peça um exame. Nesse exame pode ter alguma coisa. Sim, já aconteceu muitas vezes. E aí ela vai lembrar de você, que foi você que solicitou que ela procurasse um médico especialista naquele caso. Então nós precisamos entender isso. Claro que é com uma experiência mais avançada, mas isso vai acontecer com vocês também. Você que está querendo fazer reflexologia podal, você que está querendo se especializar e você que quer ter uma profissão e trabalhar com essa profissão, né? Viver dela, depender do sustento com ela, você precisa se especializar. Então você precisa entender sobre quando não fazer, sobre quando fazer e indicar ainda um especialista para fazer exames e aí sim um tratamento complementar para que você possa ter um resultado melhor no seu tratamento, tá bom? Então aqui, agora nós vamos falar um pouco sobre a ética, que é muito importante você entender esse lado de respeitar mais, né? Respeitar e entender que a reflexologia podal, ela tem alguns limites. E como eu acabei adiantando algum pouco o ponto, nós precisamos entender que a reflexologia podal, ela é uma técnica integrativa. Ela não é uma técnica de cura, ok? Isso é muito importante você entender. Ela vai ajudar na cura? Sim, ela vai ajudar na cura. Porém, ela vai estar fazendo outras coisas junto com um tratamento médico, um tratamento alimentar, né? Nutracêuticos, esses encapsulados, que tem todo um benefício para o corpo quando ela está mudando a sua rotina alimentar. Então nós temos que respeitar limites e não substituir o atendimento médico. Nós vamos trabalhar junto, ok?
E falando um pouco mais profundamente da reflexologia podal, nós temos também a linguagem dos pés. É onde nós podemos falar assim, o que os pés revelam quando nós estamos fazendo a anamnese. Isso é muito importante falar, porque tem vários reflexoterapeutas que não entendem da análise dos pés. Quando você entender esse lado da análise dos pés, você vai perceber que você vai ter uma visão diferente na anamnese. E você já vai, sabe, dar aquele insight dentro do atendimento. Você vai perceber que vai ter mais agilidade no processo de cura da pessoa, um processo terapêutico da pessoa. Quando ela entende mais sobre os comportamentos dela e se ela melhorar os comportamentos, as dores também diminuem. E outro detalhe muito importante que vocês vão aprender ao longo do tempo. Os pés, eles mudam. Impressionantemente, os pés mudam. Vamos falar que o calo, ele vai embora, ele volta, ok? Riscos nos pés, vamos dizer assim, quando nós temos ali um órgão com problema, existe um ponto diferente ali. E aí ele pode sair ou ele pode voltar, tá? Durante o tratamento vocês percebem que lá na face do pé, na sola do pé, né? Na face, vamos falar a face dos pés, tem a microexpressão, igual eu tenho aqui na mão. Não tem uma microexpressão? Que são esses pontos, né? Ó, esses pontos. Nos pés eu também tenho isso, só que eu posso fazer uma leitura onde tem um mapa e eu saber que ponto que é ali. E por que ele tem um calo ali? Ah, ali é o fígado. Muito bem. Tem um ponto muito acentuado, não tem? Eu estou com desequilíbrio no meu fígado. Ah, eu estou doente, eu estou com câncer? Não, eu estou com desequilíbrio. É assim que a gente trabalha. Vá fazer um exame para ver o que tem no seu fígado. Então, isso é importante também, mas é um outro nível, é um outro curso dentro ali de um contexto onde ajuda você a entender, durante mesmo a anamnese, na primeira sessão, entender os comportamentos e como está, não é? E como está esse corpo, olhando apenas os pés dessa pessoa. Então, quando a gente observa calos, rachaduras, cor, temperatura, isso indica alguns desequilíbrios. E aí nós vamos entender um pouco mais sobre isso ao longo dos vídeos aqui no canal. Então nós temos a sensibilidade em pontos específicos que revelam emoções. Sim, com calo, manchas, pontos, dor. Se esse é um ponto muito dolorido, mais dolorido que todos os outros, isso também reflete ali uma emoção reprimida. Os pés contam histórias e aprenda a escutá-las, né, escutá-los com as mãos, com o toque, tá? Com a sua sensibilidade. Então é muito importante você entender que a linguagem dos pés, ela também é uma abordagem terapêutica, onde você vai entender um pouco mais da história de vida daquela pessoa e que ela pode sim melhorar, porque a história de vida é o que ela está vivendo hoje. Ela pode estar no passado, revivendo coisas do passado, mas ela está vivendo hoje e que ela pode mudar isso. E o pé dela pode também mudar, claro. O pé pode ficar mais... às vezes ele é um pé muito sensível, ele pode ficar mais fortalecido. Ele pode ter vários, vamos dizer assim, sabe aquelas bolinhas que saem de água quando a gente está mais ansioso, mais nervoso? Tem pés que enche de bolinha, seca, depois ele volta ao normal, não é? Então são fases. Toda a nossa vida é feita de fases. Na reflexologia também, o pé mostra uma fase. E se a gente puder ajudar a pessoa a mudar de fase, o pé dela também muda. E ela vai, sempre que ela precisar, voltar para que você entenda o processo. Você ajuda ela a mudar e passar para um novo processo, né? Um novo ciclo de desenvolvimento emocional, que é para isso que nós estamos aqui nesse mundo. Para ter desenvolvimento emocional, espiritual, todos os desenvolvimentos, né? Conexões com outras pessoas, conosco mesmo, né? Principalmente eu comigo e depois eu com os outros. E aí nós vamos falar um pouco aqui sobre os mapas. O mapa, quando você começa a fazer reflexologia podal, você começa a procurar mapa. Esse mapa é diferente desse, esse mapa é mais bonito, esse é mais colorido. Existem mais de mil mapas se você começar a procurar. E aí é até difícil você escolher um mapa para você ter abordagens. Então eu indico que você
Quando você aprende a reflexologia podal, fique no mapa que você aprendeu ou em um outro parecido, para não ter muita confusão. Porque o mapa ele muda de acordo com o mestre, né? De acordo com o professor, de acordo com a faculdade que você aprendeu, de acordo com os ensinamentos daquele curso, tá? É normal que você vá buscar outros mapas. Sim, você pode trabalhar 3 mapas, só que não pode ter muita diferença entre eles. Porque nós temos o mapa chinês, japonês, americano, né? Mapas de reflexologia tailandesa, tem vários tipos de reflexologia podal. Todos a mesma abordagem inicial, que são pressões nos pontos. A Eunice Inga trabalhava, né, e ensinou todos os seus alunos a trabalhar pressões em pontos e em áreas, com a pressão de você desmanchar aqueles pontos. Sabe quando tem um calo, só que pequeno, você percebe? Você trabalha em cima dele para que o organismo dissolva e que a circulação sanguínea jogue para fora. Então, quando ela começou as aulas, o ensinamento, era como se fosse microcristais, né? E aí você sente umas pedrinhas ali, micro, você tem que ter também a sensibilidade para poder sentir onde é o ponto que tem uma diferença na tonalidade da parte da fáscia, né? Da pele. E aí ali você vai ficar mais tempo tentando dissolver. E aí o organismo faz essa limpeza, jogando a sujeira para fora. É onde tem os bloqueios físicos e energéticos do corpo, onde nós vamos trabalhar isso aí, tá? Então, o contexto de algumas reflexoterapia ou reflexologia podal são diferentes. Umas trabalham só com óleo, na massagem, tá? Sem pressão. Outras trabalham com pressão maior. A japonesa, lá do Japão mesmo, que trabalham lá, é com pressão mais forte. É bem dolorido. Aqui no Brasil ela é mais suave, porém tem várias pessoas que trabalham uma pressão mais forte. Tem quem gosta e tem quem não gosta, porque isso gera um bloqueio da reflexologia podal. Eu já atendi várias pessoas que não queriam fazer porque doía muito. Até a gente explicar o outro contexto, né? Porque existem também a reflexologia, conhecida como reflexologia francesa, que é mais suave. Não tem uma pressão tão dolorida nesses pontos de pressão onde há microcristais para você desmanchar. É simplesmente uma reflexologia podal mais voltada a uma massagem mais intensa, vamos dizer assim. Então, os nossos pés, ele é dividido em, vamos dizer assim, 4 zonas. Nós trabalhamos a cabeça, o tórax, o abdômen e a cintura pélvica, que é o calcanhar. Então eu vou pôr aqui uma imagem para você dar uma olhada, tá? Para você entender o que eu estou falando. Assim fica mais fácil para você ter uma abordagem quando você olhar o pé. Então é cabeça, tórax, abdômen e região pélvica, dos 2 lados do pé. Quando eu tenho essa observação, eu já imagino que pontos estão ali que eu estou trabalhando. Sem seguir o mapa, eu já estou fazendo ali o mapeamento. Até eu mesmo que não sei a reflexologia podal, eu não fiz nenhum curso, eu posso fazer as pressões em casa, nessa observação, que vai ter resultado. Numa criança, num idoso, como se fosse uma massagem, porém entendendo onde eu estou apertando, com a pressão mais acentuada, de acordo com quem está recebendo, tá bom? E aí nós vamos trabalhar esses pontos de melhora, observando esses mapas. E aí nós temos lá nos dedos, nós vamos trabalhar cabeça. Quando nós fazemos pressão nos dedos, nós estamos trabalhando cabeça. E tudo que tem nessa parte, cérebro, glândulas, isso vai liberar tensões, vai ajudar também na ansiedade. Porque quando eu diminuo a tensão na cabeça, eu esfrio toda essa sensação de ansiedade, de nervosismo, de insônia. Então ajuda em vários fatores, simplesmente fazendo as pressões direcionadas. Quando eu estou trabalhando o meio dos pés, como eu falei ali, na porção superior eu trabalho o tórax, na porção inferior eu trabalho o abdômen, aí eu estou trabalhando o pulmão, o intestino, todos os órgãos que tem ali. Isso é muito importante você saber, porque durante as pressões
Você já vai imaginando. Você que não tem um mapa, você pode baixar um mapa da internet, trabalhar isso dessa forma que eu estou falando aqui, para te ajudar a ter resultados numa pessoa que está aí na sua casa. Às vezes ela está doente, está passando por um tratamento medicamentoso, ou até mesmo está acamada e você não sabe o que pode fazer. Olha só, agora você pode fazer a reflexologia podal. Dessa maneira que eu estou falando para você. Uma massagem mais direcionada nos pés, em cima, embaixo e dos lados. Isso vai fazer com que essa pessoa tenha aí uma diminuição no quadro de dor. Isso é muito importante vocês entenderem, que se você está trabalhando de cuidadora, ou você está nessa fase de cuidadora em casa, ou com algum parente, você pode fazer a reflexologia podal com menos intensidade. Fortalecendo esse pé, você vai estar fortalecendo todo o organismo da pessoa, ok? Exemplos que a gente falou aqui, trabalhar os dedos, você está trabalhando toda a parte da cabeça. Você pode trabalhar todos os dedos, não só o hálux, que é o dedo maior. Você pode trabalhar todos os dedos, ok? Porque em outros os dedos nós temos olhos, ouvidos. Isso vai também potencializar a pressão interna que nós temos aqui nos sinos. Não é? Essa pressão pode também dar dor de cabeça e algum incômodo, né? No meio do pé, a parte superior nós temos pulmão, na parte inferior nós temos estômago e intestino. A parte mais mole é a nossa barriga, nosso abdômen, onde você vai fazer pressões ali e vai ajudar a soltar gases. Se você tomar bastante água no dia, você vai eliminar, você vai evacuar mais. Isso é muito importante vocês entenderem. Eu tenho o intestino preso porque eu não tomo água, porque eu como comidas muito secas, porque eu sou muito nervoso, ok? Então eu vou pressionar bastante o meio do meu pé, vou tomar mais água nesse período. E aí, como a gente está falando aqui sobre ambiente calmo, mãos limpas, ambiente acolhedor, seguro, silêncio, nós vamos usar creme. Quando nós passar creme, nós vamos passar pouco creme. Nós vamos fazer movimentos circulares, movimentos de massagem, de pressão, compressão, usar a força da mão, usar a potência do meu dedo, fazer movimentos relaxantes. Nós vamos estimular a circulação nos pés. Lembrando que tudo que os pés sentir, isso vai ser mandado para todo o corpo. Principalmente parte de sensações. Se eu me sinto bem recebendo uma reflexo, lá na minha cabeça, na minha sensação, é uma sensação de acolhimento, de relaxamento. Isso tranquiliza. Depois disso, depois da sessão, eu vou liberar hormônios que às vezes fazia muito tempo que o meu corpo não liberava. Então ele vai trabalhar ali toda essa parte de sistema renal, glândulas cerebrais, que vão estar se conectando com outros hormônios. E isso vai fazer com que o seu corpo receba a medicação. A medicação vem através do sistema glandular. Nós vamos trabalhar ali também suprarrenal, vai liberar a sensação de prazer que vem depois. Vai falar, nossa, quase dormi, relaxei, foi muito bom. Isso não é só no dia, isso acontece por vários dias. Vai depender muito do organismo, de pessoa para pessoa, ok? Então, eu posso fazer pressões com toda a mão, eu posso fazer pressões com os meus dedos, eu posso, se eu tiver uma bolinha de borracha em casa, posso fazer movimentos com a bolinha de borracha também, ok? Nós vamos mostrar isso tudo na prática num próximo vídeo para vocês entenderem melhor. Então, comece por áreas amplas. Como? Você pode começar plexo solar, intestino, cabeça. Quando nós estamos monitorando cursos, é ideal fazer todo um relaxamento nos pés e depois plexo solar. Lembra que o plexo solar é como se fosse um botão de liga e desliga do nosso corpo, avisando que está vindo coisas boas. Então o plexo solar ele fica no meio do pé, bem abaixo ali do pulmão, tá? Se você olhar o pé assim, você vai ver que tem uma divisão ali, parte superior e meio do pé. Bem ali no meio, nós temos plexo solar, é um ponto dolorido, um ponto bem dolorido em algumas pessoas. E essa dor, essa sensação, ela é mais dolorida para quem está em mais desequilíbrio.
E aí o plexo solar, ele é como se equilibrasse ali toda uma parte que, se a gente olhar para os pés e para o corpo, nós vamos localizar isso aqui na nossa barriga, um pouco acima ali do diafragma, que está localizado no ponto praticamente do estômago. Então, o plexo solar, né? O que é plexo? Plexo são várias ligações. E que, se eu apertar um ponto, eu estou trabalhando vários pontos, ok? Uma amplitude maior, que vai gerar um alívio de dores, vai melhorar sensações, vai ajudar na parte de estômago, de pulmão, de cabeça, de coluna, de abdômen. Então, plexo solar, por estar próximo ao estômago, ok? Tem todo um aquecimento energético para o meu corpo. Vamos lá, então. E quando a gente falou de equilíbrio físico e emocional, durante as sessões nós também estamos trabalhando o emocional. Mesmo que você não entenda ou não saiba ainda, a pessoa está recebendo nessas sensações um equilíbrio emocional, porque ela está se sentindo segura, ela está se sentindo acolhedora, ela deu o pé para que você possa fazer um atendimento, uma massagem. Às vezes ninguém rela no pé dela ou ninguém nunca toca nessa pessoa, ela não recebe um abraço. Então é muito importante você olhar para esse lado acolhedor. Você precisa ter ética, tudo aquilo que a gente falou lá atrás, né? Acolher essa pessoa, fazer uma anamnese bem feita, conversar um pouco com ela antes e durante a sessão. E aí todos esses pontos que nós estamos trabalhando, veja bem, as emoções ficam armazenadas em alguns pontos específicos. O nosso corpo, as emoções reprimidas geram dores, geram sensações e através de comportamentos repetitivos. Isso fica cada vez pior se eu não olhar para isso e mudar alguns comportamentos, ok? Principalmente o de olhar para mim, de acreditar mais em mim, que eu sou capaz, que eu posso fazer, tá bom? Então, exemplo, fígado, raiva, ok? Pessoas que têm raiva podem e têm problemas no fígado. E faça esses movimentos em casa, pratique com suavidade nos seus familiares, nas pessoas que estão em casa. Nós vamos fazer mais um vídeo onde vai ter as práticas para que você siga passo a passo e que você faz as anotações dos pontos de melhoria, os pontos que a pessoa percebeu que melhorou e aqueles pontos que você ainda tem que trabalhar mais. Use um mapa que você tem, um mapa que tem na internet, para que você tenha um norte, ok? Leia livros sobre reflexologia podal, estude. Na internet existe muito conteúdo sobre isso. E você consegue sim iniciar as suas práticas com a internet. Hoje o mundo está muito rápido, não é? Tem muita coisa disponível, onde você pode sim começar aí os testes dentro da sua casa. E depois, quando você resolver aprender de verdade, quando você tomar a decisão de trabalhar com reflexologia podal, busque cursos, curso básico, curso avançado, cursos práticos ou online. Existem vários cursos online que é supervisionado. Você precisa de atendimentos supervisionados para você conseguir ter um desempenho melhor. Nós vamos deixar um link abaixo para que você possa entrar em contato com as nossas redes sociais para você acompanhar um pouco mais do nosso trabalho e que lá você vai aprender muito se você nos acompanhar. E aí você também pode mandar as suas dúvidas ou sugestões para outros vídeos que nós vamos fazer para você melhorar o seu atendimento e a sua experiência terapêutica com a reflexologia podal, ok? Gratidão por ficar até o final do vídeo, gratidão imensa, espero vocês no próximo vídeo. Tchau!